CN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN, estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de Liga dos Campeões. 2 jogos foram realizados ontem pela fase oitavas de final. A Inter de Milão derrotou o Atlético de Madrid por 1-0. Na Holanda, o PSV empatou com o Borussia Dortmund 1-1. Mais 2 jogos dão sequência à segunda fase. Porto e Arsenal se enfrentam no estádio do Dragão, Napoli e Barcelona, duelo na Itália, às 17 horas. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. O clima não tá nada bom lá pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A delegação deixou Campinas e está em um hotel, na verdade um complexo de treinamentos durante a semana para deixar o elenco um pouco mais calmo em meio a tanta turbulência para o duelo contra a equipe do São Paulo no próximo domingo em Campinas. O volante Lucas Araújo e o Henderson, que foram flagrados em uma festa na última segunda-feira, foram afastados do elenco e não participam das atividades com o restante do grupo na Grande São Paulo. Copa do Brasil, 2 jogos abriram a primeira fase do torneio nacional ontem à noite. No Espírito Santo, o Botafogo virou para cima do Nova Venécia 2-1. O Porto Velho venceu o Remo por 1-0 e a rodada tem prosseguimento hoje à noite com muitos jogos. Destaque para Souza e Cruzeiro na Paraíba, Bahia e Motoclube do Maranhão, São Luís e Ituano no Sul. Gabriel Dudziak traz os destaques do futebol paulista. O meia colombiano James Rodrigues pode voltar a jogar pelo São Paulo. Depois de ter pedido para deixar o clube, o jogador se arrependeu e teve aceito o pedido para reintegrar o elenco principal. O Palmeiras anunciou a contratação do meia Rômulo, que está no Novo Horizontino, enquanto o Corinthians apresentou o meia Igor Coronado. O Flamengo goleou o Boa Vista por 4-0 e se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Luiz Araújo, Pedro e Arrascaeta 2 vezes. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que também tem a semana cheia de preparação até o duelo contra o Corinthians, no domingo na Neoquímica Arena. A Ponte vai em busca da primeira vitória jogando na nova casa do Timão. Semana cheia para recuperar os atletas que estão aí mais desgastados fisicamente. Daqui a pouco, o preparador físico Thiago Vegetti fala sobre a importância dessa semana cheia para um duelo tão decisivo na próxima rodada do Campeonato Estadual. A passagem de Carlos Alcaraz pelo Rio Open 2024 durou apenas 18 minutos. Logo no primeiro game da estreia contra Thiago Monteiro, o espanhol número 2 do mundo, torceu o pé direito. Ele recebeu atendimento médico, voltou à quadra, mas não conseguiu seguir na partida. Assim, Thiago Monteiro avança e terá outro brasileiro pela frente, Felipe Meligeni. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu venho destacar a situação dos brasileiros na pré-Libertadores, a segunda fase da competição. Ontem o Bragantino, jogando no Atanásio Girardot, em Medellín, empatou por 0-0 com Águilas Douradas, time colombiano. Semana que vem, na terça-feira, em Bragança Paulista, uma vitória simples classifica o Massa Bruta. O empate leva para os pênaltis. Hoje tem outro brasileiro em campo. O Botafogo encara o Aurora da Bolívia em Cochabamba. A volta é na semana que vem no Newton Santos. Quem passar desse confronto entre Aurora e Botafogo encara justamente o vencedor de Bragantino e Águilas
na terceira fase da competição. Lembrando que a terceira fase é a última etapa antes da fase de grupos da Libertadores. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Nossa, que preju para quem pagou ingresso para o Rio Open, né? Porque quem pagou era para ver, com certeza, o Alcaraz, e durou muito pouco aí a participação dele na cidade maravilhosa. Agora, o Guarani, que coisa, que 2024 terrível até aqui. Estamos em meados de fevereiro e um turbilhão de problemas acontecendo no estádio Brinco de Ouro. Só que uma coisa é certa com relação a essa diretoria. Eles estão dando exemplo de como não gerenciar crise. Porque desde o caso Regis até a polêmica envolvendo os meninos aí que foram no aniversário do Neilton, eles fizeram tudo errado. Queria dizer até outra palavra, mas infelizmente a gente não... Ou felizmente também a gente não pode dizer. Mas olha... Que festival de incompetência por parte da diretoria alviverde. Temos muito a falar. Então já mande sua mensagem aí também para o nosso WhatsApp. Fique à vontade. 991869070. 991869070. Se ficar com dúvida do número do WhatsApp, vai lá no YouTube. Nos assista também, YouTube CBN Campinas. O CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Estamos agora com Thaís Azevedo, que nos conta atualizações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Daqui a pouco, Thaís Azevedo vem com informações do trânsito aqui da nossa região. 11h14. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o time do vôlei Renata começou bem, mas terminou mal a partida contra o São José ontem à noite pela Superliga de Vôlei Masculina. A equipe campineira venceu o primeiro set por 25-21, mas depois o jogo foi todo da equipe do Vale do Paraíba, que venceu o segundo set por 25-21, o terceiro por 26-24 e o quarto set por 25-16 e fechou o jogo em 3-1. Com o resultado, o São José chegou aos 39 pontos e já garantiu vaga para a próxima fase do campeonato masculino. Já a Campinas está fora do G8 e precisa vencer os próximos jogos para tentar beliscar uma vaga para os playoffs da Superliga.
Estamos de volta aqui com o nosso CBN Sports. Manda aí pra gente, o Antônio Lupe, o celular aí com as mensagens do WhatsApp. Opa. Não, vai dar sim. Vai. Sempre dá um jeito. Tó, já conecta lá pra não ter nenhum tipo de problema. Bom dia! Deixa eu espetar aqui. Meu nome é Walter, eu mudei aqui pra Arthur Nogueira, vim de São Paulo. Grande Vartão. Grande Walter, ouvindo aqui, ó. Por gentileza, ô Fábio Chaves, coloca aí na tomada. Vou espetar. Seja bem-vindo, Walter. Torce pra quem, Walter? Vai tá digitando aqui, daqui a pouco ele fala. Bom dia, amigos da CBN. Independente de estarem de folga, foi muita falta de respeito com o clube que está numa situação em que eles mesmos colocaram ou não tiveram competência para evitar. Mas isso é típico dos jogadores que passam pelo Guarani. Total falta de comprometimento de José JP de Moraes. Cara, essa é uma discussão que vai longe, hein? Eu só quero dar aqui, porque o Eu só JP... quero ser feliz. Eu quero dar uma opinião aqui, porque o JP fala assim, ó, falta de comprometimento dos jogadores. Longe aqui de defender o Lucas Araújo, o Anderson, mas no que exatamente é a falta de comprometimento? Porque está em contrato que eles têm direito à folga, certo? Certo. Eles estavam num dia de folga. Sim. Eles, da informação que nós recebemos, eles não chegaram bêbados na reapresentação, inclusive chegaram antes das 9 horas, que era o horário previsto, sem bebida alcoólica, ou seja, treinaram normalmente, estavam à disposição para a viagem normalmente. Não estou entrando no mérito da discussão da esposa na rede social lá. Sim. Estou falando dos jogadores. Onde está exatamente a falta de comprometimento de ir no aniversário de um cara que eles são próximos? Porque o Neilton é muito próximo do Anderson. E eles tinham uma amizade muito grande na passagem do Neilton aqui em Campinas. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade, estou aberto aqui para de repente mudar de opinião, mas eu tenho dificuldade em enxergar falta de comprometimento nesse momento. Vamos separar os fatos. A questão da esposa do jogador, houve falta Não, de respeito com o falta de clube. respeito. Aí eu dou total razão ao torcedor. Sim. Pronto, ponto final. A questão da folga, vamos sair do futebol? Ontem eu estava de folga. Antônio Lupe, jornalista da CBN. O que eu fiz na minha folga? Não é problema de ninguém, é problema meu. Se eu fui num bar, eu enchi a minha cara, eu peguei um telefone, eu chamei um Uber e fui pra casa sem dirigir, conforme todas as regras da sociedade, e cheguei hoje pra trabalhar às 9 horas da manhã, Bem. tranquilo, sereno, boa. fiz as minhas funções. Qual que é a culpa que eu tenho? Qual é a culpa que eu tenho? Então, assim, eu acho que, assim, tudo bem, o Guarani não vive um momento simples na temporada, eu entendo a revolta do torcedor. Também Isso inflama o torcedor. Exatamente. Falta um pouquinho de consciência também do jogador. Faz o que ele tem que fazer na folga, mas evita a rede social. Hoje a rede social ela é muito boa para muitas coisas, só que ela é ruim também para coisas, para mais ainda. Então, assim, eu não enxergo problema nessa questão da folga, mas aí o jogador precisa ter noção de que ele mexe com paixão. E aí é uma discussão que a gente precisa de uns 35 programas para debater. Isso realmente um debate, Não é simples. Não é simples, porque quando se fala em paixão, é complicado realmente, a paixão cega, ainda mais a paixão clubística, e eu tento entender o lado do torcedor do Guarani. Mas Júlio Nascimento, Antônio Lupe, Fabião, Nação Bugrina, não tem erro nenhum a atitude dos meninos. Muito pelo contrário, quem está errado em toda a história, aliás, desde o começo da temporada, e já nós vamos entrar a fundo no mundo do Guarani, é a diretoria do Guarani. A diretoria do Guarani fez um festival de coisa errada. Desde a situação do Regis e agora no afastamento dos meninos. Mais uma também. Não quero nem entrar no mérito da esposa do Anderson, as palavras que ela colocou lá na rede social. Muito longe disso. Agora, o que os meninos fizeram de errado? Agora, falta a malandragem. Hoje, o mundo do futebol, principalmente, ele tá muito perigoso. Né? A torcida se acha dona do atleta. O atleta não tem direito a ir num restaurante. O atleta não tem direito à folga. Agora, faltou a malandragem não, a malícia dos jogadores e não sair em foto. Gente, o clima tá pesado, a gente tá na festa aqui, as pessoas podem interpretar de uma maneira equivocada, como interpretaram, né? Porque o torcedor, ele interpreta aquilo que ele quer. Né? Às vezes você tenta explicar, não entra na cabeça dele, a gente entende pela paixão. Agora, o que tem errado, o que está errado
pego as minhas palavras, faço das minhas palavras a do Júlio. O Exatamente. que tem de errado os meninos? Agora, faltou a malícia deles evitarem a rede social. Agora, não tem nada de errado. Quem está errado desde o caso Regis, que virou uma bola de neve sem fim no Guarani, né? Eu até disse na minha participação, no meu destaque, é como não gerenciar a crise. Porque a diretoria do Guarani deu um festival de incompetência, em todos os casos. Regis, entrevista do Juliano lá na Arena, depois do jogo do Corinthians, afastamento de todo mundo depois do jogo da Portuguesa, afastamento dos meninos que tiraram foto aí no aniversário do Neilton, ou seja, um combo de coisa errada. E aí se reflete dentro de campo, porque dentro do elenco do Guarani, notícia vai, notícia vem, o ambiente não é bom desde a reintegração do Regis. O torcedor pode achar que a situação não é boa pro cara ir numa balada, numa festa de aniversário, mas é o direito dele, ele tá de folga, né? Como, lógico, o jogador tem que saber também que o corpo é o instrumento de trabalho dele, não vai se acabar, não vai se beber. Se fosse uma balada, como por exemplo viralizou aquela foto do Gabriel Veron, lembra? Aquele episódio do Jô também, lembra que ele foi foi no pagode? Porque aí, às vezes... o Gabriel Veron tava virando Então, ele tava virando uma bebida alcoólica. O corpo dele, num horário longo. Era uma festa de aniversário, um evento familiar ali, privado. Tanto é que a justificativa do Guarani é preservar a imagem dos atletas. Porque a pressão vai aumentar, até por conta da reação da esposa do Anderson nas redes sociais. O caminho deles no Guarani acabou. Porque não vai ficar sem clima. Vai ficar sem clima. Porque aí a esposa do Anderson lá, depois realmente, ali no calor do momento, ela exagerou, ofendeu a torcida do Guarani e esquece. O maior patrimônio de um clube é a torcida, cara. Sim. Mas o Guarani, por exemplo, não pode rescindir por justa causa. Por exemplo, porque eles estavam na folga. Mas, ô Júlio, não é um ato de indisciplina. Mas entendeu? Eles querem proteger o atleta e eles afastam o atleta, expondo o atleta a um turbilhão. Talvez eles poderiam afastar o atleta e não externar. Vai de canto, dá uma bronca, não sei, depender. Eu não daria bronca nenhuma. Daria alguns conselhos, evitar foto e tal. Agora vai e afasta, como fizeram com os meninos depois do jogo da Portuguesa, com o Leitão e com o Juliano Camargo. Assim, eles são os culpados. A entrevista do Juliano, cara, é um festival de coisa errada. E aí a gente entende o porquê que o Guarani está desgovernado neste início de temporada. Vamos fazer o seguinte, acalma os ânimos aí, que a gente já volta nessa discussão. Mas antes, Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Já, Thaís Azevedo? Já, Thaís Azevedo, então, com informações do trânsito de Campinas. Rafael Lopes. Rafael Lopes, hein? Nome de craque. Rafael Lopes. Fala aí, três craques aí chamados. Rafael Lopes? Rafaéis ou Lopes? Rafael Lopes, ele fez muito sucesso com a camisa do Barretos em 1934. O Rafael Lopes pergunta aqui, ó, pra que serve a folga? Pergunta pra qualquer trabalhador o que ele faz no dia da folga. Absurdo. Bom dia, amigos. Não sou repórter, mas sempre cravei aqui. Rames Rodrigues não ia embora. Tudo não passou de fumaça. Boa. Dá o crédito pra ele, como é que ele chama? Jonathan Oliveira. Boa, Jonathan. Mas ele queria mesmo. Não, mas ele queria, Jonathan. Teve proposta da Europa, ele queria voltar pra Europa. Pode ter sido fumaça do Rames, né, Fábio? Mas existiu o desejo de ir embora, sim. Bom dia, cambada. Hoje torcedor é tudo mimimi Nutella. Os maiores baladeiros da história trouxeram a Copa do Mundo. Hoje em dia, toda molecada depressiva. Que é isso? Calma aí. Calma. Futebol tá chato por causa desses torcedores. O Walter Júnior tá bem bravo aqui, inclusive. Enfim, Walter Júnior? Ele coloca até na culpa da geração, mas eu acho que é o momento, Walter. O momento. Assim, se o Brasil tivesse mal na Copa de 2002, a balada teria sido uma justificativa. A gente vai muito pelo folclore. O Romário era isso. Mas o Romário ele sai do Flamengo, mandado embora por justa causa, por uma balada em Caxias, depois do Flamengo ter perdido de 5 ou 6. Ele lembrou. Ele já viveu momentos ruins também. Não tem. Momento ruim é a Copa de 2006 também, que foi uma balada. Falaram que foi a balada, né? Foi balada, tudo foi quando balada. Quando a bola não entra, cara. Exatamente. Tudo é motivo. Eu aprendi muito isso com o André Felipe, vulgo André Balada. Boa. Que ele falava muito sobre essa questão, né? Que ele não era... Ele passava muito longe de ser um dos mais baladeiros do grupo.
Só que ele pegou esse estigma por um recorte específico e carregou aquilo. Então, às vezes, Aquela era foto muito que ele do tava momento. dormindo na balada. Lembra aquela foto que ele tava dormindo? Exatamente, na estava no balada? Atlético Mineiro. Se tava num bom momento, pô, legal, balada, faz gol. Se tá num mau momento, é falta de compromisso. E outra Então, coisa, né? A gente vive um momento totalmente diferente naqueles, por exemplo, hoje, celular com câmera. Cara, isso aí, deixa eu ir mais além, 20 anos, tinha, mas era raro. Era poucas pessoas que tinham celular com câmera para registrar momentos. Hoje, todo mundo tem um celular com câmera. Então a gente tá passando. Outro dia o ouvinte, eu tava lá em Ribeirão, lembra, com a minha família no final isso o é ouvinte verdade. mandou uma foto pra ele, onde o Lupe tá. Cara, normal. Tamo vigiando, né? Falou pra Hoje você. todo mundo hoje é pessoa pública. Você ficou sabendo do caso de ontem que Não fiquei, aconteceu que aconteceu? Vai! Pô, tá pensando? Vai. Não, é o rescaldo ainda do derby de domingo. A esquerdinha, contratada pelo Palmeiras, pelo futebol feminino, esteve na comemoração do empate do Corinthians contra o Palmeiras no domingo. Foi flagrada por uma câmera também, tiraram foto. E ontem já estava nas redes sociais, a esquerdinha acabada de ser contratada pelo Palmeiras. Mas aí é aquela coisa, é a malícia, né? Ela tá errada? Cara, é o direito dela, né? Mas agora, o maior rival, justamente contra o Palmeiras. Aí falta a malícia, faltou a malícia. Foi aqui, vira e mexe, a gente toca nesse assunto. O Bruno Nazário, não sabendo o tamanho da rivalidade aqui em Campinas, ele vai num post do William Potker, ele jogava na Ponte, o Nazário no Guarani, aí ele pediu uma camisa pro Potker, mas na amizade. Mas aí, a malícia. Sim. Então precisa ter a malícia, a malandragem no bom sentido para evitar esse tipo de situação. Cara, rede social hoje, o celular, não tem jeito. O Júnior tá escrevendo aqui, Júnior Vian. Bom dia a todos, conheço o Lucas Araújo, mora no meu prédio, cara do bem, não bebe nada de álcool, a esposa está grávida. Acho que estão tentando achar erros no lugar errado, porque o Lucas é um cara de família. Agora, uma percepção do Júlio é que a foto, o story do Anderson mostra até o Lucas um pouco incomodado ali com aquele story. Talvez um pouco mais experiente nesse sentido de, pô, acho que não é legal postar, não sei se ele deu esse toque no Anderson, porque o story ficou lá, viralizou e depois o resto é história. E será que tinham outros jogadores? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Será que não tinha outros jogadores? Vamos ouvir primeiro a Thaís Azevedo. Então, bom dia, lá. Thaís. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Norte e Sul tem lentidão próximo à Avenida Orozimbo Maia por conta de obras no local, sentido Guarani. No sentido Taquaral, o trânsito fluindo bem. A Avenida Júlio Prestes tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado vai fazendo um bom caminho em todo o entorno do Parque Taquaral. Pela Avenida Imperatriz Leopoldina, trânsito fluindo bem, sentido Guanabara. No sentido oposto, motorista reduz a velocidade da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Doutor Buarque de Macedo. A Doutor Teodoreto de Almeida Camargo tem trânsito livre, sentido Vila Nova e sentido Taquaral. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Temos tempo ainda, Valmir Bortoleto? Não. Seminovos Movida, IPVA 2024 pago mais um ano de garantia. Faça um test drive este mês e ganhe brinde Transformers. Visite-nos na Avenida Roberto Simonsen, 1408, Jardim Rosália, em Sorocaba. 11h29, amigos, sou santista, prefiro muito mais o Otélio Casares, baladeiros do que aquele monte moleques ruins que rebaixaram Peixão, Daniel de Souza. Amigos da CBN, concordo com o Carlão, o erro vem de cima, o jogador nessa hora da folga faz o que quiser, por isso chama folga. Escreve aqui o Anselmo. Obrigado pela mensagem, Anselmo. Na opinião de vocês, qual a porcentagem do Guarani cair? Tem que ganhar e depender dos outros. Abraços, Rogério de Sorocaba. O Emerson Dias, mandando um bom dia. Valeu, Emerson, obrigado pela sua participação. Bom dia, o Lupe tá correto, mas manda jogador encher o caneco e no dia seguinte treinar para valer. E jogar no outro dia, não vai ter rendimento nenhum. Vida de jogador, com todo respeito, tem que ser mais regrada assim. Escreve aqui o Luiz Rosa. Mas se no outro dia ele treinar e não der conta, aí beleza, aí afasta e multa. Bom dia, povo de Deus. Folga é folga. E se não tivessem ido a um velório, pode ou não? Tem muita gente com falta de assunto. Geraldo de Hortolândia. Obrigado pela participação, Geraldo. Aqui são as opiniões do nosso WhatsApp. Você entendeu? É isso aí. Hora do vôlei. Vamos lá, Valmir. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei.
A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo. Afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Repórter CBN. Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. O secretário americano de Estado, Antony Blinken, se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O encontro durou 1h30. Na saída, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse apenas que foi uma boa reunião. Ele não falou da crise diplomática entre Brasil e Israel. Blinken segue agora para o Rio de Janeiro, onde vai participar da Conferência dos Ministros das Relações Exteriores do G20. Um forte esquema de segurança foi montado para o evento, que ocorre hoje e amanhã na Marina da Glória, no centro da capital fluminense. Está prevista a atuação de 1.200 agentes, entre homens e mulheres, das polícias Federal e Rodoviária Federal, além de Exército, Marinha e Aeronáutica e Guarda Municipal. São aguardadas 40 comitivas. A Organização Pan-Americana de Saúde afirmou que estados brasileiros já enfrentam uma epidemia de dengue. A situação é configurada quando o número de infectados passa de 300 por grupo de 100 mil habitantes, como ocorre no Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Desde o começo do ano, o país registra quase 690 mil casos da doença, o que representa uma alta de 294% em relação ao mesmo período de 2023. A dengue matou até agora 122 brasileiros. Um helicóptero está desaparecido desde segunda-feira no sudeste do Pará. Pelo menos 3 pessoas estavam a bordo, incluindo um servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A aeronave havia partido do município de Novo Repartimento e tinha como destino a cidade de Marabá. Uma mulher morreu após ser arrastada por uma enxurrada durante um temporal que atingiu a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Ela teve parada cardiorrespiratória e foi reanimada por moradores, mas não resistiu. Já um menino foi resgatado. A água invadiu casas e comércios. 4 imóveis foram vistoriados e interditados pela Defesa Civil. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Fica fazendo essas piadas aí.
Deixa eu só falar. O ouvinte falou aí que, mas o jogador, ele depende do corpo, né? Cara, mas assim, todo mundo, você precisa estar bem pra trabalhar. Claro, o jogador mais, porque exige toda uma questão física. Só que se ele chegou bem pra treinar e trabalhou normal, agora, se ele chegou e deu indícios que não estava bem, aí tudo bem, eu concordo com que a situação não é favorável, né, também. O Guarani não tem favorável, não tem. É folga. Folga é folga. Eu entendo a paixão do torcedor, mas folga é folga. Posso mandar um alô aqui, Julio? Opa! A ouvinte Regina Uecani Lawande. Tá lá em Paulínia, no Hospital de Paulínia, mandando um abraço a todos aqui, tá vendo a gente pelo YouTube, viu? Sensacional, abraço aí, galera. Corinthians! Fala, galera, se o pessoal se incomoda com uma balada na folga, imagina quando souberem quem ia nas festas do bruxo no Little Farm. Não vou me identificar para não me comprometer. Bom dia, Júlia, equipe. Sou motorista de aplicativo, tomo um Danone todo dia após o expediente. Nesse caso, como devo fazer? Não, Renatão. Aí depois ele tá na casa dele, né? Porque se ele tomar na casa dele, pode, velho. Depois do expediente. Acho que com moderação. Mas não pode pegar o carro de novo, Não, chega em casa e descansa. Pode entrar no bar da esquina e depois pegar o carro da vez. Aí não pode. Salve, galera da CBN. Folga é folga. E quando for folga, chama a gente. Edu do Táxi tá mandando aqui uma foto da galera do futsal do Guarani. Um abração pra toda a rapaziada. O Edu é o camisa 10, né, do time. Joga muito. Um abraço aí pra todo mundo que tá participando. 11 horas e 37 minutos. Gabriel Dudiak vai nos atualizar informações agora do futebol paulista. O meia Rames Rodrigues pode voltar a defender as cores do São Paulo, depois de ter ficado fora da lista de inscritos para o Paulistão e encaminhar a rescisão de contrato com o tricolor por divergência sobre o aproveitamento dele nos jogos. O atleta mudou de ideia e, após uma conversa com a diretoria e a comissão técnica nesta terça-feira, passou a figurar novamente nos planos do clube. Como não está inscrito nesta fase do estadual, Rames só poderá jogar pelo São Paulo caso o tricolor avance para o mata-mata da competição e troque um dos atletas da lista original por ele. O Palmeiras anunciou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Rômulo, de 22 anos. O atleta defende o Novo Horizontino no Paulistão deste ano e só atuará pelo Alviverde ao término da competição. Os valores desembolsados pelo Palmeiras para a aquisição do jogador não foram divulgados. A expectativa é de que Rômulo seja mais uma opção para a função de meia, para a qual o técnico Abel Ferreira conta com Rafael Veiga, John e eventualmente Luiz Guilherme. Já o Corinthians apresentou um meia armador, Igor Coronado, de 31 anos, que construiu carreira no exterior e que estava no futebol da Arábia Saudita. Eu gosto de ter a bola no pé, criar jogadas e estar participando do jogo. Isso, para mim, é uma parte fundamental. Sou um jogador que gosta de estar tocando a bola, de estar buscando os espaços onde o time, que eu acho que precisa. Eu acho que essa é a minha maior qualidade. Então, eu sou um meio ofensivo, porém, hoje eu tive uma palavrinha com o treinador e já expliquei para ele também que, se precisar, para jogar em outras posições também do meio para frente. O Corinthians se prepara para o jogo de quinta-feira contra o Cianorte do Paraná pela primeira fase da Copa do Brasil. O atacante Yuri Alberto, com uma fissura na costela, será desfalque, enquanto o goleiro Cássio é dúvida depois de sofrer um trauma no quadril. O volante Maicon, por outro lado, deve voltar aos titulares depois de se recuperar de dores na coxa. No Santos, a diretoria decidiu pagar à vista os valores que deve ao ex-treinador do clube, Fabian Bustos. Por causa desta dívida, o Peixe está impedido de inscrever novos jogadores. A princípio, o Santos buscou parcelar os 4 milhões de reais devidos, mas por causa da recusa do treinador, acabou cedendo para cancelar mais rapidamente o transfer ban imposto pela FIFA. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, com as informações do futebol paulista. Pois não, Fábio Scheibe? Tem uma notícia do mercado da bola que chama atenção, vale a pena trazer aqui, meio surpreendente também, né? O volante Fernando tinha acertado com o Vila Nova, ex-Sevilha, ex-Manchester City também. O volante Fernando acertou com o Vila Nova, o time que revelou ele há bastante tempo, acertou o retorno ao Brasil ao Vila Nova, mas jogou apenas 6 partidas pelo Vila Nova e hoje está acertando com o Internacional. O Internacional queria ele. Não é possível. Exatamente. O Internacional queria ele no começo da janela, não acertou com o Inter, foi pro Vila Nova, mas depois de 6 jogos está indo para o Colorado, lá no Rio Grande do Sul. Eu fico com dó dos meus amigos repórteres que fizeram matéria de gaveta, sabe aquela matéria especial? Fernando conta a vida dele até a volta para o Vila Nova, e aí o cara vai embora.
6 jogos. Não, eu falei brincando um ex-internacional, porque ele chegou a ser do Internacional por 3 dias, né? Lá então. na imprensa já tinha saído já o acerto dele. Desisti do Internacional, vou pra Goiânia porque a minha família precisa da minha tá com presença problema lá. Tem um amor ao futebol, Tem um amor, enfim. ao clube que me revelou. Aí um jogo depois... Cara, isso é frustrante, velho. Isso é Futebol brasileiro é uma coisa de maluco. Torcedor deve estar na bronca. Tem algumas... O pessoal que fala assim, como que é que o jogador de futebol vive numa bolha? Cara, eu conheço Vive alguns... mesmo. Gente boa, tem gente... Mas eles são estranhos, né? É Acho uma que eles classe... não entendem, por exemplo, o que aconteceu com a volta dele pro Vila. Pô, o pessoal fez matéria, uma classe fez estranha, apresentação, velho. camisa, marketing ativo. Aí o cara joga 6 partidas Não, e eles vai são embora. esquisitos, eles são algumas atitudes estranhas, Sim. sabe? Essa do Fernando, maluca, Não né? tem como. O próprio Vitor Pereira, o negócio da sogra, é um meio estranho. Exatamente. Nossa. Enfim. Vamos lá, falar da Ponte Preta, Antônio Lupe. Posso só passar os jogos da Série 2 rapidinho? Tem rodada hoje. Tem rodada hoje, hein? Meu Deus. Tem Primavera de Indaiatuba e Juventus em Indaiatuba, 3 horas da tarde. Vai fazer um almocinho lá, hein? Capivariano enfrenta o Rio Claro às 7 horas da noite. E quem tem mais um representante da nossa região é o Capivariano, que enfrenta o Rio Claro. E também tem o duelo do 15 de Piracicaba, que enfrenta o Velo Clube em Rio Claro às 8 horas da noite. Júlio Nascimento. Tem alguma coisa a falar sobre Série 2, Série 3? Um dos dois A 3 também tem? Tem também. Quem que você quer saber da nossa Itapirense. região? Itapirense representa... Ixi, Entre tem campo clássico, hoje. hein? Contra o União São João. Olha só. Lá em Itapira, 7 Pirangeli horas da deve noite. estar nervoso já. Nervoso. Perfeito. Vamos agora, Lupe? Vamos lá. Pelo time de Campinas? Começando com a Ponte, que Exatamente. joga contra a equipe do Corinthians, domingo, às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena. A Macaca vai em busca da primeira vitória jogando na nova casa do Timão. Até hoje, a Ponte não venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. O melhor resultado foi um empate, se não me engano, na decisão contra o Corinthians, Campeonato Paulista 2017, um empate em 1-1, só que o Corinthians tinha vencido a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e conquistou o título na ocasião. Semana cheia e importante para a recuperação dos atletas. Jogadores que estavam desgastados fisicamente e também os jogadores que estão entregues ao departamento médico. É o caso do Dodô, é o caso do Gabriel Novaes e é o caso também tem mais um que tá no departamento médico. O Emerson Santos, que tem um problema no joelho, mas o caso mais grave é do Dodô. Dodô, que inclusive foi modelo, né, lá no lançamento. Ele desfilou mancando, mas disse que vai voltar ainda na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista. É um pouco complicado, mas segundo o Dodô, em entrevista ao GE, ele afirmou que pode sim voltar antes da última rodada contra o Santo André. Thiago Vegetti, preparador físico da Macaca, falou da importância dessa semana cheia de preparação para um jogo tão difícil contra o Corinthians fora de casa. É um período satisfatório, né? A gente consegue tanto otimizar a recuperação dos atletas, quanto dar uma lapidada nas capacidades físicas de alguns deles, que a gente não conseguiu fazer isso durante a temporada por conta da sequência de jogos. Então, quem vem jogando direto não consegue participar de algumas sessões que a gente julga importante, e agora com essa semana cheia vai conseguir. Eu acho que, do ponto de vista físico, pelo pouco tempo de preparação que a gente teve, a gente e outras equipes também, muitas equipes com problema de lesão, tanto lesão de choque às articulares, mas muita lesão muscular no campeonato. Apesar de a gente não ter as lesões musculares, mas isso é bem comum. Se fosse ao contrário, eu acho que seria muito benéfico, muito melhor tanto para os atletas quanto para as equipes, os preparadores físicos, porque você teria um período curto de preparação, porém você ia ter um jogo, uma semana inteira que você completaria a sua preparação, e isso iria se somando, e você conseguiria dar uma base física para todos os atletas muito melhor do que você faz hoje, tendo esses espaços no jogo. E aí, quando você já está com a sua base bem elaborada, viriam os jogos acumulados um em cima do outro. Do jeito que é ao contrário, você mal consegue preparar eles para todos esses jogos, e aí vai levando do jeito que você consegue, jogando e recuperando, para agora você ter tempo para trabalhar, mas agora o campeonato praticamente já se encerrou, né? Ou você já está brigando para não cair, ou você já está brigando em poucos pontos para fazer a classificação, mas restam 3 jogos, não há muito o que fazer, né? Então, se fosse ao contrário, seria muito mais benéfico vendo pela parte física. Bom, esse é o Thiago Vegetti, preparador físico da Ponte, destacando essa semana cheia de trabalho.
A Macaca que luta aí pela classificação dentro do Grupo B do Campeonato Paulista. Por enquanto, o Água Santa é o segundo colocado. O time de Diadema tem 14 pontos, a Ponte Preta tem 13. E é uma briga dura aí por conta dessa segunda colocação. E é interessante, né, que as equipes elas têm tabelas bem parecidas nessas últimas 3 partidas da primeira fase do Campeonato Paulista. Portanto, a Ponte ainda tem alguns dias de preparação para conquistar essa primeira vitória jogando lá na Neoquímica Arena, Júlio. Pois é, Carlão, a Ponte vai precisar dessa intensidade para igualar o jogo contra o Corinthians, né? Jogo difícil, jogo muito complicado, não é à toa, né, que a Ponte enfrenta muitas dificuldades jogando na Neoquímica Arena. E o Corinthians vive o melhor momento dentro da temporada, né? Uma temporada complicada, uma temporada que começou com muitos problemas, né? Termina 2023, mas 2024 parecia o mesmo cenário. De repente vem aí o técnico Antônio Oliveira, substitui o Mano Menezes e, em princípio, parece que vai dar certo, né? 3 jogos, 2 vitórias, um empate com gosto de vitória, mesmo com o nível de atuação bem questionável, né? E bem abaixo em relação ao Palmeiras até, mas o que vale é o resultado, né? E muita festa por parte do Corinthians. Vai ter aí a atração da estreia do Coronado, ou seja, né, o Química Arena vai estar ali em polvorosa e a Ponte vai ter que estar muito intensa, muita atenção, muita concentração para não perder feio, né? Para tentar equilibrar, oferecer dificuldade ao Corinthians. O Corinthians que joga a vida nesse jogo, porque o Corinthians está a 4 pontos do segundo colocado do grupo. A chance de tentar algo aí numa classificação é agora, né? Porque faltam 9 pontos a serem disputados. O Corinthians está a 4, tem que ganhar essa partida. A Inter joga fora e o Mirassol com o Palmeiras, né? A Inter tem um jogo a menos, né? Também, né? Contra o São Paulo. Mas o Corinthians tem que tentar dar uma diminuída nessa diferença aí para classificar nesse grupo C, né? Bragantino, Mirassol, Corinthians, Inter de Limeira. E hoje está acontecendo algo que você tem a memória melhor que a minha, mas esse regulamento está em prática desde 2014, quando o Ituano foi campeão paulista. O formato, perdão. O 16. Formato 14. Não, com essa quantidade de clubes, não, né? Não, mas com grupos. Mas de não jogar contra De não jogar com grupos, acho que é. Se não me engano, é 2014. É depois também, é depois. Eu vou confirmar essa informação aqui. Mas pela primeira vez pode ficar fora, no momento, 2 grandes clubes, né? 2 cabeças de chave. Sim. O São Paulo tá fora hoje do grupo D. Claro que faltam 3 jogos ainda, né? E o Corinthians no grupo D. Então, com 16 clubes, esse recorte é ainda mais surpreendente. Sim. Porque são, né, menos clubes. É um formato já feito para tentar, entre aspas, garantir que os grandes estejam no mata-mata. Para garantir os clássicos também, né? Garantir os clássicos também, enfim. É um momento estranho mesmo do Campeonato Paulista. Paulistão 2014 já eram grupos, ó. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D. Eu não consigo entender na formatação da competição, na arbitral, no arbitral, os caras conversando sobre o regulamento e concordando. Sabe, por exemplo, nós aqui, confabulando um campeonato e tal. Gente, essa é a melhor estratégia. Mas a gente sabe que os grandes têm mais poder, né? Querendo ou não, os grandes têm mais poder. Os pequenos os pequenos que eu digo, sim, os times do interior, eles têm menos poder para poder dar uma sugestão. Mas mesmo assim, rebaixar mais, até criar 12 clubes, e aí sim estabelece datas. Mas cara, tirar time, os caras não vão aceitar. Mas não sei, é uma fórmula absurda. Os caras ganham bastante, a federação é abastada de dinheiro para ter aí um planejamento eficiente para montar um campeonato. Não pode um time ficar fora com 14 pontos e um time entrar com 8 pontos. Ou senão faz que nem o Rio de Janeiro já de uma vez, joga todo mundo contra todo mundo, classifica e pronto. Dá um jeito, mas essa fórmula é inadmissível, cara. É isso, agora são 11h50. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze horas e 52 minutos, voltamos a falar do Guarani, que se prepara para enfrentar o São Paulo no domingo, Lupe. Domingo tem o duelo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani contra São Paulo. O Bugre precisa da vitória para conseguir pontos e escapar da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. O Guarani embarcou ontem para um período de treinamentos na cidade de Guararema, que fica na região metropolitana de São Paulo, e o elenco ficará até sexta-feira. Em relação a esse embarque, né? Porque o que acontece? O Guarani jogou no domingo, certo? Contra a Portuguesa, no estádio do Canindé, perdeu por 1-0. Na segunda-feira, a diretoria liberou os atletas e a reapresentação estava marcada para terça-feira de manhã, quando a delegação embarcou para Guararema. Ontem à noite surgiram aí algumas fotos, né? Na verdade, na segunda-feira à noite, algumas fotos e relatos da presença de dois jogadores, o Lucas Araújo e também do Wenderson, em uma festa do jogador Neilton, que estava comemorando mais um ano de vida. Essas fotos caíram nas redes sociais e não chegou bem para a diretoria, que decidiu afastar os dois atletas que estavam programados para embarcar para Guararema, porém, tanto o Wenderson quanto o Araújo, eles não estão com o elenco na Grande São Paulo. Eles ficaram em Campinas, participam dos treinamentos com jogadores da base e outros atletas foram aí escalados que não estão inscritos, né? Entre eles o Lucas Adel na primeira fase do Campeonato Paulista. Agora é aquela discussão que a gente já estava debatendo no início do programa. Era folga, os jogadores estavam em um momento de lazer, mas aí entra a paixão, o torcedor fica revoltado, principalmente com a situação do Bugre na tabela, e vê as imagens que foram publicadas, inclusive depois a esposa de um dos atletas acabou aí desrespeitando o Guarani, e isso gerou ainda mais esse clima quente nos bastidores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O que eu posso falar, Júlio, é que foram ingredientes a mais numa situação que já não é fácil, já que a situação do Guarani é muito delicada na tabela de classificação. De 3 jogos, o Bugre precisa de pelo menos 2 vitórias para permanecer na elite do futebol paulista em 2025. E tudo isso vai entrando, né, Carlão, na conta da pressão para domingo contra o São Paulo. No meio de tudo isso tem um jogo, né? Sim. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. O São Paulo vem a Campinas fora da zona de classificação. Se o São Bernardo vencer o Santos no Morumbi, o jogo é pela manhã, a situação fica pior ainda para o São Paulo, ou seja, o tricolor vem com força total, né? A gente brinca com a cavalaria toda aí para vencer o Guarani. E o Guarani, essa preparação caótica, esse momento conturbado e vai enfrentar uma equipe mais qualificada, sem dúvida alguma. Problemas para o Claudinei em todos os sentidos. Dentro de campo, né, o time precisa dar uma resposta contra a Portuguesa. O cenário foi estarrecedor, né? A postura do time do Guarani, uma postura inadequada, uma postura descompromissada, e veio a derrota.
e a zona do rebaixamento. A semana de preparação, toda ela conturbada, quando o elenco viaja lá para Grande São Paulo para tentar uma tranquilidade, para buscar aí um momento, né, de intimidade para o técnico Claudinei Oliveira conhecer melhor os jogadores, estabelecer aí algumas ideias, colocar em prática. Aí ele se depara com essa notícia, o afastamento de uma maneira equivocada, no meu modo de entender, nós já discutimos isso. Isso pode gerar desconforto dentro do grupo, né? Tem os amigos do Lucas Araújo, os amigos do Anderson, sabe? Então é um combo de problemas, e diante de um jogo tão importante, de um jogo decisivo na vida do Guarani. Dentro de campo, é complicado você imaginar um Guarani tendo reação para enfrentar o São Paulo e ganhar o jogo. Agora, gente, é futebol, né? Futebol. De repente o Guarani vai e consegue. Tantas vezes o Guarani já mostrou isso. Em 97, venceu 3 seguidas, União São João, Grêmio e Vasco da Gama, escapou do rebaixamento. Estou vendo aqui também nas redes sociais, em 2019, com o Carpini, o time também numa situação caótica e conseguiu reverter. Então a gente se apega nesse tipo de situação. Agora, a preparação para esse jogo, o último jogo contra a Portuguesa, são ingredientes negativos que contribuem para a gente analisar com pessimismo. Agora, o futebol ele é capaz de transformar o impossível no possível. É aí que a gente se apega, é aí que o torcedor bugrino se apega para o Guarani permanecer na primeira divisão. E a matemática é difícil, né, Fábio? O Guarani precisa juntar os cacos, se organizar, porque são 6 jogos sem vitória. Ele tem que vencer 2 de 3 para não olhar, até um ouvinte perguntou, né? Qual a porcentagem? Para não olhar para os outros times, tem que ganhar 2 de 3. Exatamente. E um dos adversários pode ser justamente um adversário direto pela essa luta contra o rebaixamento. O Botafogo também tinha campanha boa até o começo, até o meio desse campeonato. Começou a cair, tem 8 pontos. O Guarani está a apenas 3 pontos do Botafogo e é o próximo adversário depois do jogo do São Paulo, justamente o Botafogo fora de casa. Mas essa é a matemática mesmo, são 2 vitórias, chegaria a 11 pontos, um número que possivelmente vai se livrar do rebaixamento. E o Guarani tem que somar esses pontos, principalmente contra fazer algo especial contra o São Paulo, né? Fazer um bom jogo, né? Mobilizar realmente. Eu acho que a saída para esse resort, para esse hotel, para concentração é muito importante para o Claudinei poder conhecer mais os jogadores e se mobilizar para uma vitória contra o São Paulo. É difícil, mas sempre é possível. E daria mais gás pro Bugre nesse final de temporada aí, né? Ô, Júlio, 2 informações rápidas ainda do Guarani. O Bruno Mendes passou por cirurgia, né? Com uma cirurgia no tendão de Aquiles. O tempo de recuperação estipulado pelos médicos de aproximadamente 6 meses. Então aqui toda sorte a recuperação do Bruno Mendes, que está fora do Campeonato Paulista. E o duelo que o Scheibe destacou entre Botafogo e Guarani, que inicialmente estava marcado para domingo, ele foi antecipado para sexta-feira, dia 1º de março. Vou até pegar aqui a alteração, porque acho que era sábado esse jogo. Ele estava marcado para sábado, dia 2 de março, às 8 horas da noite, no estádio Santa Cruz. E ele foi antecipado para sexta-feira, dia 1º de março, 6h30 da tarde, no mesmo local, no estádio Santa Cruz. Então, esse duelo foi antecipado pela Federação Paulista de Futebol, um jogo que pode definir aí a situação do Guarani no campeonato estadual, dependendo do que acontecer aí, principalmente no jogo contra o São Paulo. Botafogo e Guarani, sexta-feira, dia 1º de março, 6h30 da tarde, em Ribeirão Preto. Perfeito. Então a gente vai monitorar esses próximos passos do Guarani lá em Guararema também, para torcer por uma recuperação do Bugre em breve. Só que para fechar as participações, o Eli manda: bom dia, amigos. Júlio Lupe, quando o jogador é baladeiro, mas tem compromisso, pode fazer o que quiser na folga e com aval do chefe. Guardadas as devidas proporções, estou com vocês. Se o futebol tá chato, a torcida organizada não é diferente. Tem que procurar o que fazer. Eu nem torço para o adversário da cidade, mas não vi nada demais. É o Eli que manda a mensagem aqui no nosso WhatsApp. Discussão que será estendida para o Arena, tenho certeza disso. Vai para Guararema para ter tranquilidade. No embarque já um caos total. Caos. Ai, meu Deus. Gente, 4 horas tem Arena. Amanhã às 11 horas estaremos de volta aqui com o CBN Esportes. Um abraço, ótima quarta-feira a todos. CBN Esportes Campinas.